Olá, tudo bem? Meu nome é Deise, eu sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São José dos Pinhais. Vamos dar sequência então àquela série de videozinhos, né, para a gente explicar alguns pontos importantes sobre o desenvolvimento do seu filho, né, e como auxiliá-lo também, certo? O item que nós vamos comentar agora é sobre a audição, certo? A audição, ela começa desde lá o útero, né? Então, a primeira dica para você, mamãe, papai, mamãe que está esperando, né, o seu bebê, saiba que desde lá, terceiro, quarto mês, ele já é capaz de começar a escutar algumas coisas, certo? Então, eu lembro que como fono e como mãe, que eu sou também, né, na época da gestação, eu colocava músicas para o meu filho, né? E eu percebia a partir das músicas quando ele ficava mais agitado, quando ele ficava mais tranquilo, eu começava a perceber as músicas que ele mais gostava, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A primeira dica aí para colocar na rotina de uma mamãe gestante, certo? Coloque também, converse muito com ele, conte coisas, e eu já lia para ele, recomendo fortemente isso desde a gestação, né? Então lá ele na barriga, ele já escutava a mamãe lendo histórias para ele, ok? Então é uma dica que eu dou como mãe e como profissional, certo? Vamos adiante. Ok. Os problemas de audição são situações onde a gente precisa ficar atentos, né? Principalmente pela influência que eles têm em cima do processo de aprendizagem, tá? As pessoas em geral, elas têm uma noção de que ou o indivíduo escuta ou não escuta, 8 ou 80, né? Quando não é assim que acontece. Eu tenho inúmeras possibilidades onde a criança pode estar escutando apenas alguns sons e não ouvindo outros, certo? Então a gente precisa ficar atento, né? Só aquela observação, eu acho que ele escuta, talvez não seja suficiente. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, fono, mãe de uma criança lá de 4, 5 anos de idade, né? Meu filho, ele apresentava trocas na fala, né? Ele tinha dificuldade, se vocês lembram dos vídeos anteriores, eu falei da dificuldade com o som do R. Então ele falava igual o Cebolinha, balata, né? E em vez de barata. E eu comecei a ficar preocupada, porque dali a um ano, ele já estaria começando, um ano e pouco, estaria começando o processo de alfabetização e eu sei a influência que tinha em cima disso. Então ele foi para fazer atendimento, né? Em nenhum momento, assim de cara, eu suspeitei que a gente pudesse também ter alguma questão auditiva acontecendo ali, certo? Ele começou a manifestar de um jeito que na correria do dia a dia eu mesma não percebi. O que ele fez? Ele começou a aumentar o volume da TV, eu conversava com ele fazia Como eu sou uma mãe, assim, às vezes mais zangadinha, zangada, eu num primeiro momento achei que era a firula dele, sabe aquele tipo de audição seletiva, assim, escuta quando quer? Mas não era, né? Eu fui fazer um exame com ele e a gente percebeu que ele estava com uma audição rebaixada, um pouquinho numa orelha e um pouco mais na outra orelha, certo? Só o exame me mostra isso. O dia a dia eu não consegui perceber que isso estava acontecendo, né? E foi muito importante fazer o atendimento, né? Procurar tratamento. Nesse caso ele estava com uma otite, uma infecção dentro do ouvido, né? Essa infecção com remédios a gente conseguiria tratar. Resultado, com esse trabalho, com os remédios, ele conseguiu melhorar muito no atendimento de fono, né? E rapidamente superou as suas dificuldades. Vocês percebem então que a gente precisa ficar atento? Outro aspecto, na época da alfabetização, essa criança vai precisar muito prestar atenção nos sons que formam as palavras, para a partir deles encontrar as letras que ela vai ler e escrever, certo? Então a gente precisa ter certeza que essa audição está ok.
Eu recomendo e eu gostaria muito que a gente tivesse a possibilidade de ter também, de sempre que uma criança estiver em fase, em período de anterior ao processo de alfabetização, lá com 5 anos de idade, que o ideal seria que ela, se você tiver condição, que ela passe por um exame auditivo, né? É extremamente importante, por conta disso que eu acabei de relatar. Às vezes a gente não percebe que o filho da gente não escuta determinados sons, que foi o que estava acontecendo com o meu filho, tá? É importante saber que 60% das otites, aquelas dores de ouvido que as crianças têm, né? Nem sempre tem sintomas. Nem sempre tem sintomas, né? Não aparece febre e mesmo a dor às vezes não aparece, né? Mas ela tá lá com o ouvido com líquido dentro, né? Obstruído e fica difícil para essa criança escutar todos os sons. Então fiquem atentos a isso, ok? Uma avaliação médica, uma avaliação fonoaudiológica, audiológica é sempre importante. Vamos falar um pouquinho também da respiração, né? A respiração, principalmente aquela respiração onde a criança respira pela boca, é uma respiração que me preocupa bastante, né? E ela muitas vezes está associada com problemas de audição, esses que eu acabei de relatar agora. Tá? Então, a gente precisa ficar de olho na postura, principalmente, que essa criança fica durante o dia, né? Sabe aquela criança que quando dorme, abre a boquinha? Essa não me preocupa tanto, né? Mas aquela criança que fica o dia inteiro com a boquinha aberta, mais ou menos nessa posição, respirando pela boca, com alguma coisa, alguma obstrução nesse nariz, impedindo que ela respire pelo nariz, né? É uma criança que acaba tendo um sono pior, né? Acaba tendo mais possibilidade de problemas de audição, né? Então também vale aí uma avaliação médica para esse aspecto, tá? Adenoides crescidas, amígdalas muito crescidas, inflamadas, elas acabam prejudicando esse processo. E, inclusive tem o poder também de prejudicar a fala. Tá? Então fiquem atentos. E um dos aspectos que eu gostaria de comentar com vocês também hoje é com relação à chupeta e à mamadeira, né? A gente vê muito com frequência, né? Vamos começar pela mamadeira. Crianças até maiores ainda fazendo uso desse recurso, né? Às vezes a vida da gente é tão corrida, né? É mais fácil bater lá no liquidificador e dar na mamadeira para ela o que ela precisa comer. Mas não é a melhor conduta, né? Eu sempre dou a seguinte dica: se essa criança já apresenta dentinhos, significa que ela pode mastigar, né? E a gente precisa oferecer alimentos com várias consistências, mais durinhos, mais molinhos, mas de preferência alimentos duros também, né? Para que ela possa trabalhar a musculatura, né? Para que ela possa trabalhar e desenvolver essa mastigação. Afinal de contas, são os mesmos músculos que ela vai usar para falar, né? Então é importante que ela tenha essa estimulação, não comendo só uma alimentação pastosa. E tem um outro aspecto com relação à mamadeira também, né? Uma criança grande que ainda usa mamadeira, ela muitas vezes está sendo colocada no lugar de uma criança pequena, porque é a criança bem pequena que usa mamadeira, né? E crianças pequenas ainda não leem, não escrevem. Então, vocês entendem que emocionalmente a gente pode estar colocando essa criança numa posição de uma criança menor do que a idade que ela tem, certo? Então, cuidem bastante com a questão de mamadeira. Alimentos variados, com consistências variadas, são fundamentais para o desenvolvimento dessa musculatura e dessa função, tá bom? A chupeta, né? A chupeta é outro aspecto que a gente encontra muito, ela é culturalmente utilizada no nosso país, né? Muitas vezes ela nós recebemos essa chupeta de presente, já quando nosso filhinho nasce, né? Muitas vezes ela combina com a roupa da nossa criança e muitas vezes está presa na roupa da nossa criança, né? Eu vou aí contar uma experiência que mistura o meu saber como fono com a minha experiência como mãe, né? Quando eu me formei e ainda não era mãe, eu confesso que eu era bastante radical e falava chupeta não pode, né? A partir do momento que eu me tornei mãe, eu percebi que a chupeta ela poderia ser usada com bastante bom senso, tá? Tendo em vista o objetivo que essa chupeta tem. Qual que é o objetivo dela? Acalmar seu filho. No minuto que acalmou, ela precisa ser retirada,
certo? O problema é quando ela vira uma espécie de rolha, onde essa criança tem aquele objeto na sua boca, né, por longos períodos de tempo, né, tanto que chega uma hora que o hábito está tão forte, né, que você já não consegue mais retirar isso, né, então, nesse caso, essa chupeta não foi utilizada com bom senso, né. Então, o que é utilizar uma chupeta com bom senso? Quando essa criança ainda é pequena, de preferência se ela não pegar é melhor, né? Mas vamos dizer que ela seja uma criança agitada, que precisa se tranquilizar para dormir, a sucção faz isso, né? A sucção da chupeta faz isso. A partir do momento que a chupeta cumpriu a função, a gente retira, né? Agora, deixá-la junto com a criança o tempo todo não é um sinal de que isso vai terminar bem, né? A partir do momento que ela conseguir andar e ir até onde está a chupeta e pegar sozinha, vai ser difícil você conseguir retirar, tá legal? Outro aspecto que ela acaba influenciando é na fala, né? Ela modifica a posição da língua dentro da boca, então muitas vezes os sons que precisam que a língua suba, né? Que vibre, lembra daquele Rzinho fraco que eu falei da outra vez, que faz o barata? Então, ele acaba sendo prejudicado, né? Por conta dessa alteração de posição que a chupeta, que não sai da boca dessa criança, acaba fazendo, certo? E por último, a chupeta ela acaba influenciando também no desenvolvimento das arcadas dentárias do seu filho. O que significa isso, né? As arcadas dentárias são os dentes. A gente tem os dentes de cima e os dentes de baixo. Normalmente, um fica sobreposto ao outro. Só que quando essa criança utiliza muito a chupeta por muitas horas, sem aquele bom senso que eu comentei com vocês, e muitas vezes numa idade até mais avançada, onde ela não deveria estar usando mais a chupeta, os dentes eles ficam abertos, eles não fecham, né? As arcadas não conseguem fechar como normalmente deveriam fechar. Forma realmente o que a gente chama de uma mordida aberta, certo? Vocês vão observar nessa figura aqui, essa mordida aberta, ok? Então, complementando, né? Mais importante observar, se esse hábito permanecer depois dos 2 anos de idade, eu tenho uma boa possibilidade, dependendo do tipo de face do seu filho, dessa criança começar a desenvolver o que a gente chama de mordida aberta, né? Se a gente parar até os 3 anos de idade, normalmente, dependendo do tipo de face dela, também do tipo de rosto, talvez seja possível corrigir naturalmente, certo? Mas dependendo do tipo de face, uma criança que tem uma face mais longa, com musculatura mais delgada, talvez não dê conta e a gente vai precisar mais tarde de um aparelho mesmo, de uma intervenção ortodôntica, certo?